Senhoras e senhores, vejam bem a traição de Paulo, né? A sacanagem de Paulo, né? As mentiras de Paulo contra os discípulos de Jesus, certo? Contra o movimento de Jesus e contra o próprio Jesus. A pilantragem, a mentira, a sacanagem de Paulo, né? Olha só o que ele diz lá na carta que ele manda para Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em a tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom em Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, preste atenção nisso, tá? De amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarceramento, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme as suas próprias determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. É manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, preste atenção nisso também, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas tais coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar no meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das santas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Aí ele vai dizer no capítulo 2: Tu, pois, filho, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. O que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado a serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembre-te de Cristo Jesus, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, o evangelho de Paulo, tá? Pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é a palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveremos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, senhoras e senhores, o que está acontecendo aqui, né? Paulo está basicamente criando um novo evangelho, uma nova doutrina. Por quê? Porque os discípulos vão dizer que o Cristo ressuscitado apareceu em carne. Tanto que Lucas vai dizer lá que Jesus pediu para tocar nele quando ele apareceu ressuscitado, para as pessoas tocarem nele para verem que ele é Deus de carne e osso, que não era o Espírito. Certo? João vai dizer que quem dissesse que Jesus não veio em carne era o anticristo. Ou seja, qualquer pessoa que disser que Jesus vem em Espírito, aí, pessoal, é anticristo. Certo? Aí, o que o apóstolo Paulo vai fazer? O apóstolo Paulo vai pegar e vai dizer para as pessoas que Cristo veio, apareceu a ele, mas ele não viu, que ouviu só uma voz, como se fosse Espírito. E em outras passagens vai dizer que Jesus é Espírito, que ele habita dentro do corpo das pessoas, certo? Aí ele se contradiz porque ele entra no confronto
com os discípulos de Jesus. Então ele manda uma carta para Timóteo, para uma pessoa que serve a ele, e diz para Timóteo: Timóteo, eu estou com lembranças de você aqui, do quanto você tinha fé, do quanto você acreditava no meu evangelho, que Jesus apareceu para mim em espírito, né? Que é basicamente isso que eu estou ensinando, né? E sua mãe acreditava, sua avó acreditava, todo mundo acreditava. Eu estou com saudade e alegria de reviver esses tempos, ver você de novo assim, certo? E eu preciso que você não se importe com o que está acontecendo comigo, porque eu estou sendo preso por causa desse evangelho que eu estou pregando. Então, eu estou sendo preso, mas eu preciso que você ache como se você fosse um soldado em Cristo, né? Que você acredita no evangelho que eu estou pregando para você. Por quê? Porque Deus colocou em nós espírito de poder, ou seja, de autoridade, para que nós possamos viver com Ele e reinar junto com Ele, certo? Então, veja bem, os discípulos, Jesus disse para os discípulos que daria para eles 12 tronos para eles julgarem as tribos de Israel, certo? Jesus resolve aparecer para eles ressuscitado, mas Jesus aqui é outro Messias no lugar, certo? Aparece ressuscitado para eles só reconhecem ele, ao primeiro momento eles olham e não reconhecem, né? Então Paulo também olha e não reconhece, até aí tudo certo, mas no segundo momento esse Messias se prova de carne e osso para esses discípulos, que vem governar no mundo real, certo? Os discípulos de Jesus. Paulo inventa um evangelho onde Cristo vai reinar num mundo meio que espiritual, que não é no planeta Terra, certo? Aí, o que acontece? As pessoas entram numa confusão com isso aí. Por quê? Porque os discípulos diziam que Jesus veio em carne e osso, e quem negasse isso era o anticristo. Paulo diz que Jesus aparece para ele em espírito. Ele não vê Jesus, mas escuta uma voz, certo? Pedindo ele para converter, certo? Então ele vai pedir para Timóteo, que é o seu submisso, para que Timóteo não ligue para a prisão dele, mas que participe do sofrimento dele, ou seja, que seja preso também, mas que não negue o evangelho, certo? Porque ele estava sendo preso, porque ele estava pregando, segundo o evangelho dele, que Cristo descendia de Davi, ou seja, Cristo então era rei, né? E que ele havia ressuscitado dentre os mortos, né? Só que ressuscitado dentre os mortos aqui, no sentido espiritual. Então, por isso ele habitava dentro das pessoas, ele não tinha ressuscitado de carne e osso, como os discípulos haviam dizido, certo? E Timóteo, tinha que convencer as outras pessoas a acreditar nisso, nesse evangelho que Paulo estava pregando. Mesmo que ele estivesse sofrendo algemas por isso, certo? Porque esse evangelho dele era para os eleitos dele, Paulo, que acreditasse, que tivesse fé, porque segundo Paulo, as pessoas não iam ser salvas por Jesus por obras. Elas seriam salvos pela graça, pela fé. Ou seja, indo contra os discípulos de Jesus, que era o Tiago, por exemplo, que dizia que fé sem obras não vale nada, certo? E ele vinha dizer que Jesus era maior do que a lei, então as pessoas não tinham que se circuncidar, caso elas quisessem seguir esse Jesus de Paulo, né? Enquanto o próprio evangelho dos que seguiam Jesus, né, vai dizer que Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, Paulo transforma Jesus num Jesus pessoal dele e convence essas pessoas a acreditar nesse Jesus espiritual dele, né, que existe em outro mundo, que vem como um Gasparzinho, para salvar essas pessoas e perdoar o pecado delas, certo? Então ele pede para que eles continuem, né, perseverando, porque se eles perseverarem, eles vão reinar junto com Cristo. Ou seja, ele rouba a promessa que Cristo prometeu para os discípulos dele, vindo em carne, né? E para ele, Paulo, ele diz que é em espírito, né? Aí ele vai dizer, né? Porque se nós aceitarmos ele, nós vamos reinar junto com ele, porque ele tem inveja dos discípulos. Então, como os discípulos foram prometidos 12 tronos para reinar, Paulo também está querendo que agora ele tenha trono para reinar junto com Jesus. E vai dizer que aqueles que negaram Jesus, Jesus vai negar ele, ou seja, dizendo que os discípulos de Jesus não eram aceitos por Jesus, principalmente Pedro. Por quê? Porque Pedro negou Jesus, então Jesus obviamente negou ele, certo? Então, senhoras e senhores, Paulo, ele tenta criar um novo evangelho, uma nova doutrina, uma nova fé dele, que é completamente desvinculada, desassociada do verdadeiro evangelho que é dos discípulos, que professavam Jesus de carne e osso. O Messias que nós esperamos, ele vem de carne e osso, ele vem para reinar aqui, certo? Mas Paulo promete um Jesus em espíritos que vai reinar em outro lugar, né?
Só que esse Jesus ressuscitado, senhoras e senhores, que os discípulos estavam esperando que Jesus prometia, certo? Era quem? Era o Cordeiro. Por que era o Cordeiro? Porque quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quem que vai ser o maior no seu reino após você não estar aqui, né? Jesus vai dizer para eles, o maior no meu reino vai ser essa criança aqui. Pega uma criança lá, mostra a criança e fala assim, quem aceitar essa criança como tal, que é como maior no reino, ou seja, como líder de vocês, esse vai ser maior no meu reino, certo? E por que essa criança? Porque Jesus chama os discípulos dele de ovelhas. Portanto, o filho das ovelhas são o quê? Os cordeiros. Então, o cordeiro que aparece no Monte Sião com 144 mil virgens, né, que é o exército dele, é exatamente essa criança que Jesus escolheu, porque são filhos dos discípulos dele, né, para reinar. E são 144 mil virgens que aparecem em cordeiro lá em João e Apocalipse lá, certo? Só que por isso que os fariseus, o Tiago vai dizer que a comunidade dele adorava os ricos, né? E que eles não deveriam adorar os ricos, porque os ricos levavam eles em tribunais e que blasfemavam contra o nome que sobre eles foi colocado por Jesus, né? Ou seja, zombavam, né? Por quê? Porque os fariseus, as autoridades de Jerusalém, viam eles, os discípulos de Jesus, falavam assim: ali lá vai a noiva, ô noiva, querida, cheguei, porque Jesus chamava eles de noiva, chamava eles de ovelhinha, ovelhinha bé. Então ficava sacaneando eles, zombando deles, né? Então, senhoras e senhores, a diferença aqui entre Paulo e os discípulos, certo? É que Paulo rouba tudo que foi prometido para os discípulos, para ele, para criar uma nova doutrina, um novo evangelho. Só que com a diferença de que ele, além de ser mestre desse evangelho que ele está criando, do Espírito Jesus aí, ser o mestre, ser o dono desse evangelho aí, ele tira os discípulos fora. Então é ele que vai reinar, é ele que vai herdar tudo, né? Ele e os dele, os escolhidos dele, os que vão ser salvos pela fé e não pela obra, que é o que os discípulos defendem, né? Os discípulos de Jesus têm que seguir a lei. Pô, é o que Jesus também defendia. Eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Igual Tiago também diz, né? O que mesmo que disse não faça isso, não faça aquilo. Então, se você não faz isso, você também não pode fazer aquilo. Tem que seguir a lei, porque se você erra num só ponto, você tropeça em toda a lei. Então, ou seja, os discípulos defendiam seguir as leis judaicas, Jesus defendia seguir as leis judaicas, além de se colocar acima dela, é claro, mas Paulo não. Paulo inventa uma nova doutrina, certo? Utilizando o quê? O nome de Cristo. Então, por isso ele é um pilantra, ele é um enganador, né? Porque ninguém acreditava nessa questão de espírito. Todo mundo esperava um rei em carne, né? Um Messias em carne, não em espírito, certo? Então, isso aí não colava em lugar nenhum, certo? Então, por isso Paulo era um pilantra, era um enganador e queria convencer as pessoas dele, submissos dele, a serem presos como ele, a sofrerem como ele. Então, por isso ele é enganador, certo? Então, é isso, senhoras e senhores. Paulo, ele sacaneia Jesus e sacaneia também os discípulos de Jesus.